Doutora Denise, é enorme satisfação tê-la aqui hoje conosco. Seja muito bem-vinda. Boa noite, doutor. Eu que agradeço o convite para estar conversando um pouco aqui, né, sobre nutrição, né, e como o senhor falou, nessa época que muitas vezes o pessoal até começa a prestar um pouco mais atenção, né, na nutrição, uma preocupação maior aí nesse sistema imunológico, e obviamente você não dá para falar de sistema imunológico sem falar de nutrição. E aí começa, às vezes, uma preocupação maior ou um alerta nesse momento, quando, na verdade, a gente sabe que é uma preocupação que deveria existir sempre, né? E talvez, quem sabe, né? As coisas não são à toa. Isso vem para chamar um pouco mais a atenção das pessoas, da importância de ter um organismo que tenha uma base boa, porque a gente não sabe o que vai acontecer por aí, né? Quando que dava para imaginar que ia passar aí pelo que nós estamos passando agora, né? Inimaginável, né? Com certeza. Eu quero começar o nosso bate-papo fazendo para a senhora uma provocação bem interessante. Vamos ouvir aqui a sua reflexão. Hipócrates, né, o pai da medicina, falava há quase 2.700 anos atrás que os seus alimentos sejam os seus medicamentos, que os seus medicamentos sejam os seus alimentos. Transferindo essa reflexão filosófica de extrema importância para os dias de hoje, gostaria de ouvir a sua opinião a respeito de como manter esse preceito hipocrático, doutora Denise, diante de tanta coisa que conspira hoje contra a nossa saúde. Vamos lá. Como é que os alimentos podem ser os meus melhores medicamentos? Como é que os meus melhores medicamentos podem ser os meus alimentos num mundo onde imperam a poluição ambiental, a toxicidade alimentar, os agrotóxicos, os alimentos geneticamente modificados, os transgênicos, a adição de pesticidas, herbicidas, hormônios sintéticos, corantes, acidulantes, flavorizantes, derivados da indústria petroquímica, antibióticos, enfim, uma parafernália que contribui de maneira decisiva para nós termos cada vez menos coragem de colocar, de nominar aquilo que nós estamos colocando para dentro das nossas bocas de alimentos. Como é que a gente consegue trafegar diante desse enorme desafio? Nos mantermos saudáveis através de uma boa nutrição num mundo que conspira contra a boa nutrição. A sensação que tem é que a gente tem que fazer alguma mágica, né? Mas, na verdade, isso é uma das coisas que a gente sempre, que eu sempre coloco, né? Inclusive nas discussões, nas aulas, nos livros, etc. Que realmente o nosso organismo está sendo cada vez mais agredido, né? Seja antígenos alimentares, ambientais, alimentos geneticamente modificados e tudo isso que você já colocou muito bem aí. Só que, ao mesmo tempo, o nosso comportamento alimentar atual, e não só isso, né? Não é só o fato das pessoas não se alimentarem bem, é o fato do próprio alimento estar empobrecido. Então, quando nós pegamos hoje os legumes, as verduras, as frutas, na verdade, os alimentos, né, que são feitos hoje a gente tem uma monocultura, onde não se recupera solo, o uso dos agrotóxicos, dos defensivos agrícolas, isso vai fazendo com que a gente tenha uma diminuição de em torno de 50%. Dos compostos bioativos, das vitaminas, minerais. Eu costumo falar para os pacientes, né? Eu falo, uma fruta, um legume, uma verdura, chega a ter centenas de compostos bioativos, que a gente não conhece nenhum décimo ainda. Mas isso, hoje, ele está comprometido, essa quantidade dessas substâncias que dentro do nosso organismo executam as nossas funções. E pensando ainda, né, dentro desse processo, o nosso organismo ele foi feito para tolerar agressores e não para não tolerar. Só que essa tolerância imunológica, essa defesa, ela é feita a partir de micronutrientes, de aminoácidos e principalmente de uma microbiota saudável. Então, para a gente conseguir ter esses compostos bioativos, essas vitaminas, esses minerais e principalmente para a gente manter uma microbiota saudável, que vai determinar mais de 70% da produção das células de defesa,
que vai determinar a formação de célula tolerogênica, né? Capaz de tolerar agressores, capaz de produzir FOXP3, que vai evitar autoanticorpos, capaz de controlar a magnitude da resposta contra um agressor. Só que por melhor que você possa tomar até o melhor probiótico do mundo, o probiótico não vai repovoar a microbiota, ele vai manter um meio estável para as bactérias nativas se reproduzirem. Então, uma alimentação que hoje a gente tem provada e comprovadamente, né, aqui no Brasil, nós temos um baixíssimo consumo de legume, verdura e fruta. Então, quando você coloca, como é que a gente consegue isso? Olha, minimamente voltando a comer comida de verdade. Porque, embora a gente não possa mudar uma série de coisas que veio com a modernidade, que veio com tudo isso, mas a gente pode dar uma condição melhor para o organismo para ele conseguir tolerar tudo isso. Então, o fato de comer comida de verdade de preferência ainda, sempre que possível, os orgânicos, os biodinâmicos, que é onde, no mínimo, nós vamos ter mais vitaminas, mais minerais, mais compostos bioativos, né, mais base de funcionamento. E é onde, normalmente, eu coloco. A hora que você fala da fruta, do legume, da verdura, né, dos cereais integrais, das leguminosas, eles vão manter uma energia regular para o cérebro, eles vão manter uma capacidade da microbiota saudável se desenvolver. Só que, se a gente consegue manter, a partir dessa alimentação, um pH adequado do estômago e um pH adequado do intestino, você vai até absorver o que você come. Porque o que a gente vê hoje é que as pessoas, até aquelas que conseguem se alimentar razoavelmente bem, elas estão se alimentando e não estão se nutrindo. Porque, além do alimento ter comprometido a qualidade dele, todo um processo que envolve o hábito alimentar está fazendo as pessoas se alimentarem, mas não conseguir absorver. E essa absorção não é macronutriente. Macronutriente, até o pessoal que come muito mal, é difícil ter deficiência. Mas vitaminas, minerais, ômega 3 e compostos bioativos é aqui para entrar em deficiência ou insuficiência. Então, a gente fala assim, a gente não pode voltar, infelizmente, voltar atrás e fazer hoje um mundo sem todos esses agressores que a gente tem. Mas a gente pode resgatar a nossa capacidade de tolerar, de eliminar, de se defender, né? E a gente tem que fazer o que tem na mão, né? Infelizmente, é fazer o melhor que dá para fazer. E esse comer comida de verdade, ou seja, aquela história de descascar mais e desembalar menos, né? A gente, além de tudo isso, os aditivos químicos que realmente começaram a aparecer em quantidade extremamente elevada depois da década de 60, 70, esses aditivos químicos ainda inibem enzimas digestivas, destroem microbiota saudável, alteram permeabilidade do intestino, eles alteram a capacidade de tolerância imunológica que é determinada no intestino, eles inibem enzimas do fígado que eliminam toxinas e ainda inibem fosforilação oxidativa. Então, a hora que a gente vê que realmente o pessoal ainda consegue achar que uma alimentação saudável é comer peito de peru light, né? É comer uma gelatina diet, então é onde a gente está vendo que aí realmente acaba, porque aí eu já não tenho comida, não tenho alimento, ainda dou substâncias que vão detonar com toda a nossa capacidade de digerir, de absorver e de modular um sistema imunológico. Então, o que a gente tem na mão hoje é esse resgate, né? É um resgate dessa alimentação que, pelo menos, dá uma base para que a gente tenha a capacidade de ter mais produção adequada de hormônios, enzimas, neurotransmissores, de células de defesa, de manter uma produção adequada de um ácido clorídrico, que vai ser capaz, inclusive, de neutralizar vírus, agrotóxicos, bactérias, né? Vírus, fungos, bactérias, parasitas, enfim, de digerir proteínas. E a gente tem na nossa mão, essa chance de poder dar a esse organismo essa condição de funcionamento e de defesa contra todos esses agressores que tem por aí. E a gente sabe que isso é possível, até quando a gente observa os nossos pacientes.
A hora que a gente resgata isso, que a gente tira alimento inflamatório, que a gente tira esses aditivos químicos, tenta otimizar mais um alimento orgânico, biodinâmico, enfim, a hora que você faz isso, muitas vezes a gente tira o pessoal de doenças que vêm há 15, 20 anos em processos de doenças crônicas, né? E aí é processo de formação celular, não é mágica. Então, não existe um nutriente mágico, não existe uma ação mágica, como muitas vezes o pessoal quer colocar. A vitamina D vai fazer isso, a vitamina C vai fazer isso, o zinco vai fazer isso. Não. Eu acho que todos os micronutrientes, em especial, têm ações definidas e intransferíveis. Mas para cada um funcionar, ele vai precisar de 4, 5 do lado dele. Então, acaba sendo um grande laboratório de química, eu falo. O organismo é um grande laboratório de química. Tem reação química acontecendo o tempo todo para todo lado, nós somos consequência dessas reações, mas os reagentes são os nutrientes. Então, não tem a coisa mágica. Então, a hora que você quer ter um organismo que funcione, um organismo que tem uma boa defesa de tudo que está aí, um organismo que tem um sistema imunológico funcionante, né, é um processo de formação. Então, não é uma dieta, não é uma mágica, não é um suplemento específico, né? É um conjunto de fatores, onde a gente estabelece um hábito alimentar, aonde eu vou, no meu dia a dia, na minha vida, consumir o mínimo possível os agressores. E consumir, na maior parte das vezes, aquilo que vai me restabelecer a capacidade de funcionar. Eu até brinco muito com os pacientes e eu falo para eles, a gente não tem que lembrar que tem nada. Se você começa a lembrar que tem dedo, que tem dente, que tem estômago, que tem cabeça, alguma coisa está errada, né? Então, a ponto de você chegar e ouvir de um paciente isso. Você tem dor de cabeça? Normal, né? Então, eu falo que o pessoal hoje está tão desequilibrado que eles começam realmente a achar que ter dor de cabeça todo dia é normal, porque eu sou assim, para mim é assim. E não o inverso, né? De que o normal é funcionar. O normal é você ter um processo que você tem uma capacidade de defesa e de funcionamento para a hora que chega um vírus desse, o organismo tem a capacidade de se defender. E nós estamos observando isso. Ninguém conhece nada direito ainda. Inúmeras teorias, inúmeros estudos sobre a ação desse vírus. Mas o que todo mundo tem certeza, o sistema imunológico, quando ele é competente, ele está fazendo o papel dele. É onde as pessoas estão conseguindo ficar bem, onde elas estão conseguindo ou não pegar, ou pegar e sobreviver, né, a isso tudo. E isso é um fator, porque a gente está falando muito do vírus, muito de todo esse processo. Mas a gente também pensa que o sistema imunológico, ele vai delinear todo esse funcionamento do organismo. Então, a maior parte das doenças crônicas não transmissíveis tem na sua base a inflamação, né? E a inflamação é um desequilíbrio, na verdade não é um desequilíbrio, mas é um sistema imunológico que está defendendo o organismo e que vai gerar, a partir daí, essas substâncias pró-inflamatórias. Só que ele deveria combater e parar na hora certa. Então, a hora que tem excesso de agressão com falta de defesa, é que a gente começa a ter essa inflamação crônica. Só que, a partir daí, isso pode levar a doença autoimune, isso pode levar a um transtorno do neurodesenvolvimento, a uma série de outros fatores. Então, a importância de ter esse organismo funcionante, ela é muito mais ampla, né? Então, até tem um paciente que nós temos em comum, e que ele está com mais de 70 anos. E eu conversei com ele ontem, e ele teve a Covid, né? E ele está, na verdade, agora fazendo exames para confirmar, mas teve todas as características, né? Passou lá mais de uma semana com febre, com dores no corpo e com tudo isso. Ele, na verdade, assim, depois de uma semana, 10 dias, ele normalizou e está muito bem, está, né? Extremamente tranquilo. Só que ele vem fazendo o tratamento, o equilíbrio hormonal, clínico e nutricional há mais de um ano. Há bem mais de um ano. Então, vem vindo num processo onde, quando precisou desse organismo, ele respondeu.
né? Então, eu acho que é um processo mais amplo, né, que a gente tem que pensar, e não adianta muito a gente, como eu brinco que eu falo, que se a gente fosse levar em consideração uma série de fatores em relação a cada tipo de alimento, como, por exemplo, micotoxinas ou uma série de outros fatores, a gente começa a ouvir e os pacientes, então, enlouquecem tanta coisa que eu falo que vai ter uma hora que o que nós vamos ter que começar a fazer é fazer fotossíntese, né? É viver de luz. Porque uma hora eu sem carboidrato, uma hora eu sem as leguminosas, outra hora é sem... Enfim, e vai indo num processo que a pessoa acaba meio não tendo o que comer, se for por essa linha. E a gente sabe que quando você traz a pessoa para comer comida de verdade, para comer comida do tempo da vovó, né, equilibrada, a gente consegue um resgate de função desse organismo, né? Infinitamente mais do que quando começa a se fazer a dieta da lua, da sopa do abacaxi, do pezinho, do pontinho, do polenguinho, né? Que aí começa aquele processo. Pode até emagrecer, mas altera o sistema imunológico, altera o sistema neurocomportamental, altera o próprio sistema endócrino, né? Então, eu acho que eu vejo que tenta-se procurar uma coisa mágica, né? Ou uma dieta que vai resolver, e na verdade quem resolve é um resgate de um hábito alimentar que mantém o organismo estável, né? E não um radicalismo de uma maneira geral. Não sei se era isso, se respondeu. As pessoas vivem procurando a mágica e a grande mágica é que não há mágica. Há trabalho duro, conscientização, que são parâmetros baseados na qualidade da informação. Eu percebi aí nas suas colocações um detalhe muito importante, né? A íntima correlação que foi traçada entre os alimentos, o sistema imunológico, o intestino e a capacidade de desequilíbrios nessa tríade produzir uma reação catastrófica e mal resolvida dentro do nosso organismo chamada silent inflammation, ou inflamação silenciosa, ou inflamação crônica subclínica, gerando um conceito que tem sido muito discutido hoje, que é o inflammaging, não é? Que a maioria esmagadora das doenças tem, ao longo da vida e principalmente do envelhecimento, o caráter inflamatório. E eu percebi que existe uma preocupação muito nítida na sua linha de trabalho em retirar esses alimentos inflamatórios. Doutora Denise, o que seria essa base nuclear de alimentos pró-inflamatórios que a senhora recomenda que sejam retirados ou sejam minimizados? Como é que você trabalha em relação a isso aí? Defina para os nossos telespectadores, aí, as pessoas que estão nos assistindo, o que seriam realmente esses alimentos inflamatórios e quais são aqueles que não existe negociação. Nós temos que definitivamente trabalhar para reduzir a exposição a esses alimentos. São aqueles que eu falo que só deve evitar quem quer ter saúde, né? Isso, então, acho que assim, campeão, campeoníssimo, aquele que ninguém digere proteína de leite de vaca, né? Então, e ainda existe a confusão com a intolerância à lactose, ainda existe várias, né, confusões que a gente vê. O A1, A2, por causa do fato do leite da vaca A2 ela não ter o opioide. Só que são detalhes. O opioide é fundamental a gente tentar evitar, sem dúvida nenhuma, que está presente na caseína, né, do leite tipo A1, a beta-caseomorfina 7, e a intolerância à lactose, ela existe para qualquer ser humano a partir do momento que a gente, nós, né, somos mamíferos, qualquer mamífero, a partir do momento que acaba a amamentação, o organismo é geneticamente programado para diminuir a lactase, né? Mas a intolerância à lactose estufa, forma gases, interfere, mas não vai causar um problema sistêmico. E ela também causa um processo de incômodo local. A beta-caseomorfina 7, fundamental, que a gente tenta evitar, porque as pessoas que têm como órgão-chave o sistema nervoso central são as que mais sofrem com ela. Mas se a gente pegar a proteína do leite da vaca, existem mais de 20 peptídeos tóxicos, né, que já são estudados, comprovados. A proteína do leite de vaca é insulinogênica. Esse é um dos argumentos utilizados pela Universidade de Harvard para praticamente tirar do guia alimentar os laticínios. Então, eu falo que não tem para quem você vai conseguir fazer com que o leite de vaca ou não faça mal, ou pior ainda, faça bem. Não tem como, né? Agora, a gente pode tolerar? Pode tolerar. Digerir? Não.
né? Mas tolerar até tem a chance de tolerar. Um organismo que está extremamente estável, tem uma belíssima produção adequada aí de ácido clorídrico, uma microbiota saudável, uma parede intestinal íntegra. Isso pode fazer com que esse organismo diminua a absorção e aumente a eliminação dessas proteínas mal digeridas? Sim, mas digerir não. É a mesma coisa o glúten do trigo moderno. Né? Esse glúten do trigo moderno foi altamente modificado, também já se estuda inúmeros peptídeos tóxicos presentes, inclusive as morfina-like também, gluteomorfina. Então, são coisas que você não dá para ter muita negociação. Não tem ninguém que digere essas proteínas. Então, num organismo que hoje está extremamente instável, porque as pessoas pararam de comer legumes, verdura e frutas, as pessoas se entopem de aditivos químicos. Então, isso faz perder a defesa. Não tem como não perder essa defesa, né? Então, esses, para mim, são os principais. A soja, quando ela não é coagulada ou fermentada. Eu até brinco com o paciente, eu falo que cultura de soja não tem nem passarinho. Né? Então, a soja tem uma quantidade enorme de fatorizantes nutricionais, proteínas de dificílima digestão, além de poder inibir captação do iodo, né, na tireoide, enfim, e fito-hormônios. Você pega, muitas vezes, uma criança com 5 mamadeiras de leite de soja. Né? Então, eu lembro que muito tempo atrás eu peguei o estudo da Unicef, eles colocando que isso poderia equivaler a 5 pílulas anticoncepcionais para o bebê. Né? Então, sem dúvida nenhuma, agora, claro que a soja, quando coagula ou fermenta, ela modifica, ela diminui fatores antinutricionais e faz uma parcial digestão da proteína. Então, a gente vai ter isso como uma capacidade, uma maior capacidade de digerir, de tolerar. E os orientais estão aí para mostrar isso. Mais de 5.000 anos, né? Consumindo a soja coagulada ou fermentada. Mas um detalhe que é importante a gente lembrar da cultura oriental, lá não tem consumo de leite. Então, o consumo dos laticínios, tudo bem, globalizou, aumentou, mas não era uma coisa e nunca foi uma coisa comum lá. Então, o que nós vamos associando? A gente vai vendo o leite de vaca, o trigo modificado, a soja, que começou a entrar depois da década de 90 no Brasil, na base dos alimentos ultraprocessados, ele é misturada no pão, enfim, ela é altamente utilizada onde você não vê. E agora que começou a entrar muito no Brasil também, amendoim. Né? O amendoim é uma proteína de dificílima digestão, altamente alergênico, tem aflatoxina e fungo. E ele é vendido como uma coisa fit e altamente utilizado aí na alimentação vegana. Né? Então, nós temos o que hoje? Um alto consumo desses alimentos. Porque a base dos ultraprocessados são leite, glúten, soja, açúcar e aditivo químico. Certo? Só que ao mesmo tempo que eu tenho alto consumo disso, eu entro com um baixíssimo consumo do que daria um mínimo de proteção. Porque as substâncias presentes em legumes, verduras e frutas, fruta, a gente vê hoje muitos, o pessoal no YouTube, né, na internet de uma maneira geral, eu já cheguei a ouvir tipo de coisa assim, a fruta é um veneno, certo? E o pessoal confunde fruta com carboidrato. Né? E a fruta ela não é um carboidrato, ela é uma reguladora, ela contém carboidrato, mas a maior quantidade são enzimas digestivas, são vitaminas, são minerais, são compostos bioativos e são fibras, inclusive prebióticas, né? E a frutose que ela tem, ela está dentro desse contexto, e quando consome uma porção por vez, é absorvida devagar e mantém uma glicemia regular, quando ela é consumida em quantidade certa e na hora certa. Então, e o pessoal deixou de comer. Muitas vezes tem medo de comer. Quando eu falo para um paciente, vamos comer 4, 5 frutas ao dia, doutora, mas não vai me dar diabetes? Não vai dar gordura no fígado? Eu não vou engordar? Não é? Exatamente. Mas aí ele deixa de comer a fruta depois do almoço e consome a gelatina diet. Né? Então, você acaba tendo um alto consumo dos aditivos, um alto consumo de alimentos altamente inflamatórios, porque proteínas de difícil digestão, além de ser alimento de fungos e más bactérias. E aí, quando você fala, eles são alimentos de fungos e más bactérias, ok. Só que bactérias gram-negativas produzem LPS, que ativa NF-kappa beta e que vai aumentar a transcrição de
substâncias pró-inflamatórias. E, ao mesmo tempo, essa proteína mal digerida, que pode conseguir ser absorvida, vai gerar processo inflamatório através da formação de imunocomplexo. Então, com certeza, o que a gente vive hoje é isso, é um alto consumo do que pode agredir com um baixo consumo do que pode defender. E quando se começou a falar da importância, inclusive, da nutrição ou dos nutrientes para se melhorar o sistema imunológico, eu brinco, eu falo que aqui na Vila Mariana, em São Paulo, foi o bairro que teve o maior grau de isolamento, né? Aqui em São Paulo. E uma das maiores filas que eu vi foi o drive-thru do McDonald's. E aí você fala, pois é, né? E aí essa é uma falta total de conhecimento. Eu falo que, infelizmente, ainda a nutrição é totalmente desconsiderada quando a gente pensa na formação de um sistema imunológico, né? E aí vem toda essa encrenca, né, que a gente está vendo aí. Estamos vivendo uma grande encrenca, né, doutora Denise? E aí uma reflexão, ouvindo a sua exposição, não é desarrazoado e até mesmo tentador a gente passear por cima do seguinte aspecto. Será que, diante dessa crise, as pessoas agora começam a adquirir uma consciência maior, né? O próprio isolamento, o próprio tempo maior de ócio faz com que hajam reflexões, e eu tenho escutado e tenho conversado com muitas pessoas, muitos pacientes, nós temos feito um altíssimo grau de consultas online, e parece que pessoas estão acordando de um sonho, né? Tipo, nós vivíamos num mundo onde a grande história era esperar o sinal, o sintoma, e chegar lá no profissional da saúde, prescrever um medicamento para controlar o colesterol, prescrever um medicamento para controlar o diabetes, um medicamento para controlar a depressão, um medicamento para controlar a hipertensão. E, pelo que eu estou escutando da sua fala, me parece bem nítido uma linha divisória entre buscar uma ajuda externa para algo que está acontecendo internamente. O que eu quero me referir essa pandemia está trazendo a busca pelo melhor medicamento. Será que é hidroxicloroquina? Será que é cloroquina? A que hora os Estados Unidos vão lançar uma vacina? Eu li um trabalho que foi publicado na semana passada, não sei se chegou ao seu conhecimento, que desde o primeiro momento em que esse vírus saiu lá da China e chegou até os Estados Unidos, nesse trajeto ele já sofreu 30 mutações genéticas. Aí o passo será que nós vamos desenvolver 30 vacinas para esse vírus, ou vamos desenvolver 70 milhões de vacinas para os cerca de 300 trilhões de vírus que existem dentro do corpo humano? Ou será que nós estamos esquecendo, ou se estamos esquecendo, não chegou o momento de avivar na memória das pessoas que nós temos um sistema absurdamente capacitado para lidar de uma maneira ultra eficaz com tudo isso aí, chamada meio interno, onde eu tenho uma coisa chamada imunidade inata. E o que eu estou ouvindo da sua fala é uma coisa bem nítida. Talvez o olhar seja muito mais prevalente, muito mais importante para dentro de mim, como otimizar os recursos naturais que eu tenho para lutar contra tudo isso aí, do que esperar pela próxima vacina mágica. Esse raciocínio está correto? Como é que a sua experiência pode contribuir para essa reversão do olhar? Ao invés de eu esperar o medicamento ou a vacina, entender que eu posso otimizar recursos naturais que eu possuo para debelar naturalmente tudo isso. E além disso, quando você colocou em relação aos medicamentos, a gente precisa lembrar que muitas vezes o remédio é de graça, né? É a tal história, quer dizer, o remédio está tudo bem, eu tenho o remédio de graça. E não tem problema. Tá com colesterol alto? Eu vou tomar o remédio. Eu vou me preocupar em mudar a alimentação. Dá um trabalho, tá? Porque se eu quiser comer legumes, verdura e fruta, meu Deus, eu vou ter que comprar em primeiro lugar, porque o pessoal nem isso, né? Eu tenho paciente aqui que nem fogão tem em casa, né? Então, eu vou ter que comprar e, pior, lavar ainda, né? Então, o que acontece? A gente vê que é muito mais fácil eu achar que aquele remédio vai me resolver o problema do que eu ter que pensar em mudar um comportamento alimentar. Porque são coisas que dão mais trabalho, né? Eu tenho que ensinar um paciente a fazer um arroz, eu tenho que ensinar um paciente a fazer uma combinação rápida de um alimento, como é que vai fazer. E quando eu ensino, faz assim, doutora, a senhora precisa escrever um livro sobre isso, a senhora precisa dar um curso, porque é uma coisa que parece que realmente foi tudo desaprendido,
né, dentro desse processo. E quando realmente o que eu tô colocando é isso, a hora que a gente pensa na nutrição, ela óbvio que a gente hoje pega pacientes que primeiro a gente tem que corrigir o que está errado para ter o olhar na prevenção. Mas, na verdade, ela deveria ser a maior base da prevenção, certo? Porque quando você fala que eu preciso de um sistema imunológico funcionante, quem forma sistema imunológico? Nutriente. Não tem outra coisa. Quem vai formar células de defesa, quem vai modular essa formação, quem vai manter uma integridade da parede intestinal, quem vai manter uma produção adequada de um ácido clorídrico, de uma enzima digestiva, certo? Quem vai manter uma microbiota saudável, que vai determinar todo esse processo. Então, a gente deveria sempre pensar num processo onde a gente vai dar base para que esse organismo tenha capacidade de fazer esses combates naturais. Porque isso é natural, isso deveria ser assim que acontece, né? E a gente sabe que hoje o pessoal o processo inverteu. Eu tenho o processo, ele acontece, o que a medicina faz? Ela vai e reage, né? Então eu vou lá e vou controlar o sintoma, mas não sem causar uma série de outros efeitos colaterais. E para mim o pior é o seguinte, a base não foi mudada. Se a base não foi mudada, você vai contar nos dedos para que ou aquele sintoma volte ou ele volte em outro órgão de choque, né? Então o processo não muda, não sai desse quadro. Então trabalhar com uma base de prevenção e aí, assim, eu tenho o meu neto agora que está com 6 anos, né? Tem aí a sua filhinha que também está com quantos anos? 2, 3 anos? 5 já. Nossa, 5, meu Deus. Então, e o Fefe está com 6. E aí a gente fala assim, a prevenção é possível? Pois é, esse menino nunca tomou um remédio, nunca teve uma cólica, nunca teve uma dor, ele não sabe o que é isso, ele funciona, né? Então a gente sabe que dá para fazer isso, sabe? Ah, mas então ele nunca comeu uma tranqueira. Em algumas situações, sim, porque não vai viver numa redoma de vidro. Mas em nenhum momento ele passou mal por causa disso. Ao contrário, ele teve muito mais tolerância, né, a esses agressores. Então é um pouco isso, é trazer para o organismo essa capacidade do organismo. Porque você fala, atividade física é fundamental para o sistema imunológico. Ok, mas a atividade física estimula, o nutriente executa. Então, eu dou um estímulo para usar a gordura como energia, eu dou um estímulo para incorporar a proteína no músculo, eu dou um estímulo para formar uma endorfina, mas quem executa é o nutriente. Certo? E é como a gente vê muitas vezes o pessoal encaminhar uma criança com transtorno de neurodesenvolvimento, seja TDAH ou autista, para um psicólogo, e a criança não tem nutriente para formar o neurotransmissor para ouvir o que o psicólogo está falando. Aí você fala, então você é contra uma psicoterapia? Claro que não, a gente tem que somar esforços. Mas dentro de todas as áreas da saúde, a que é mais desconsiderada é a nutrição. Perfeito. Né? Ainda é a mais desconsiderada. Né? Pergunta que eu faço, sem querer provocar nenhum tipo de polêmica, mas apenas trazer luz para as pessoas que estão nos assistindo. Por que existe essa hostilidade tão grande de alguns redutos da medicina contra a nutrição? Será, e essa é a provocação pessoal que eu lhe faço, que o nutricionista vai utilizar uma metodologia que impacta num potencial de redução do uso de medicamentos? E considerando que uma boa parte da medicina hoje é patrocinada pela indústria da doença, não seria muito óbvio de onde vem essa pressão? Porque eu, particularmente, considero indissociável o trabalho da medicina com o trabalho da nutrição. Aliás, é tão indissociável que eu considero até irmãos gêmeos chipófagos. Eles estão colados. Eu não consigo entender uma coisa existir sem a outra. E muitas vezes, totalmente complementares, né? Isso porque recebo muitos pacientes que vêm de outros profissionais e, mais uma vez, aqui tenho absoluta convicção. Nem eu e nem a doutora Denise estamos querendo provocar polêmica, mas apenas discutir de uma maneira neutra uma hostilidade inexplicável que existe. E ainda mais, doutora Denise, ainda lhe digo, vejo muitos médicos fazendo orientação nutricional, fazendo cardápio, prescrevendo programa de suplementação e de alimentação, sem ter fundamentação
teórica nem prática para aquilo ali. Como é que a gente pode arrefecer essa hostilidade? Aí você pode ampliar um pouquinho mais isso, né? Entendam que eles são interdependentes. Como é que a gente pode minimizar a construção dessa hostilidade? Eu costumo brincar, eu falo que nutrição, a sensação que eu tenho é que parece terra de ninguém. Porque você tem o personal training orientando nutrição, você tem o bioquímico orientando nutrição, você tem o médico orientando nutrição, e o nutricionista nem sempre aprende a nutrição que deveria aprender. Já começa por aí, né? Eu até nas aulas da pós-medicina, eu até começo brincando com o pessoal. Eu falo, a maior parte de vocês nunca teve um dia de nutrição na faculdade, né? Então já começa por aí, é um desconhecimento. E não acho que é à toa, eu acho que isso é proposital. Da mesma maneira que na faculdade de nutrição a indústria alimentícia ela impera. Então, eu acho que tem um processo que vem, se você pegar estudos da década de 70, até começo da de 80, década de 60, eram estudos baseados em causa dos problemas. A partir da década de 80, os estudos começaram a focar controle dos sintomas. Então, por aí a gente já vê. Eu costumo falar para um paciente, principalmente os mais velhos, eles têm essa memória, que você ia antigamente no médico e falava, doutor, tô com uma azia. Aí ele falava assim, andou brigando em casa? Tá comendo o quê? Mudou a alimentação? Anda muito nervoso? E aí vai, né? E vamos tentar entender. Hoje, doutor, tô com uma azia, endoscopia, né? E depois, inibidor de bomba de prótons e motílio. Ou seja, não existe mais aquela tentativa de entender de onde vem o processo. Eu atendi um paciente com 81, 82 anos, não me lembro direitinho quando eu comecei com ele tomava 17 medicamentos. E ele estava numa clínica, porque ele não lembrava mais nem quem ele era, nem a família. Em 1 ano e meio, ele estava na casa dele, com 3 medicamentos, lembrando quem ele era e a família também, né? Então, o que acontece? É aquela história que eu brinco. Se você realmente falar e acreditar que a nutrição existe, você corre um sério risco de sarar, né? Então, é um processo que nem sempre interessa mesmo, né? E a gente vê isso. Eu tô com uma criança autista que a criança em pouco tempo teve uma melhora absurda. E aí a mãe me contando hoje, inclusive, que a psicóloga olhou os suplementos e falou que era bobagem tomar tudo aquilo. E o pediatra falou que esse negócio de ficar tirando glúten e leite, então ele ia primeiro fazer um exame de intolerância à lactose e um de alergia ao glúten, né? E aí a mãe virou para mim e fez assim, Denise, eu tô com você, porque a melhora que ele teve com você, ele não teve em momento nenhum, certo? Então, assim, é um total desconhecimento, mas se fala. Então, se mete numa coisa que não conhece, que não tem base para falar. Mas por isso que eu acho que a sensação é essa, nutrição é essa terra de ninguém. Então, eu não conheço, não existe. Não é eu não conheço, eu vou entender para poder, a partir daí, falar. Né? E como você bem colocou, a gente vê muitos médicos fazendo uma série de dietas, e eu pego o paciente o tempo todo, que vem de dieta onde entupiram uma pessoa de whey. Só porque quer fortalecer o músculo. Sei, mas é uma pessoa que lá atrás, de criança, teve sérias alergias, APLV, mediada por IgE ao leite. A vida inteira com sensibilidade, a hipersensibilidade ao leite. E falando isso para a pessoa, que ela tinha sensibilidade ao leite. Não, mas o whey é diferente. Aí ela chegou essa semana, eu comecei a atender, inclusive ela é profissional da saúde também, e ela falando assim para mim, quase surtei no meio dessa história, me entupindo de whey. Você pega a pior proteína do leite, concentra ela e dá para uma pessoa que é altamente sensível. Então, se eu não tenho essa condição de entender para quem eu estou fazendo uma coisa, então essa história do igual para todo mundo é que começa a arrumar encrenca. Né? É uma individualidade bioquímica e a gente tem que respeitar essa individualidade bioquímica e não fazer uma coisa igual para todo mundo. Então, você tem a indústria do medicamento, mas você tem a indústria da suplementação, né? Que também vem, e muitas vezes vem colocando coisas como DHA para tratar o sistema nervoso central. Quando a maior parte das vezes o problema no cérebro ou que leva a alterações no sistema nervoso central é a inflamação. E o maior anti-inflamatório é o EPA,
né? E a UEPA aqui no intestino vai aumentar lá a fosfatase alcalina, que vai inibir TNF-alfa e que vai levar à inibição de processo inflamatório ou que vai estimular a produção de substâncias que vão diminuir a inflamação do sistema nervoso central. Então, quem faz isso é o EPA, não é o DHA. E é claro que o DHA é importante, mas ele não vai agir se a gente primeiro não tiver essa ação do EPA. Então, vem uma indústria da suplementação e começa a passar informação e as pessoas vão fazendo. Então, eu acho que tem vários fatores, né? Que acho que deveriam ser considerados aí. É uma das coisas que a gente tenta trazer bastante para a discussão, para um pouco isso, para não generalizar as coisas, para tentar trabalhar dentro de uma individualidade, né? Perfeito. E principalmente agravando ainda mais a sua visão de nutrição é terra de ninguém, hoje com o mundo rápido e consumista e superficial que nós vivemos, né? Ainda tem um outro concorrente, doutora, que a senhora deixou de considerar, os digital influencers, né? Os blogueiros têm seguidores, 800 mil seguidores, e se mostram diante das câmeras e dizem, olha, você sabe essa barriga tanquinho, esse bracinho desenhado? Eu fiz isso, suplementei aquilo, e virou uma pandemia. Eu acho que você deve estar recebendo no seu consultório pessoas em busca de uma tal saúde, de um tal de wellness, e eu, a despeito dessa colocação, estava comentando exatamente essa semana. Na semana passada eu atendi uma pessoa dessas que busca a boa forma e eu contei junto com ela 104 itens de suplementação e eu tive que falar para ela, você sabe qual é a probabilidade do seu corpo estar utilizando 5% disso aí? Zero. Você provocou uma confusão tão grande no seu organismo que ele não sabe mais o que fazer. Por quê? Porque uma influenciadora diz que ela tem que suplementar aquilo. A outra diz, não, a fórmula para aquilo ali é maravilhosa. Não, eu fiquei linda assim porque eu usei isso. E as pessoas não fazem uma análise qualitativa e nem crítica de tudo isso aí que é posto nessas redes sociais e está virando pandemônio. Então, eu acho que hoje a senhora tem um problema também que existia. A competição pela sua profissão dos influenciadores que buscam essas mágicas e buscam essas formas miraculosas de promover saúde e bem-estar, aonde ele lê saúde como um corpo bem desenhado, dentro de uma cabeça oca e dentro de uma pessoa que não sabe o que está fazendo, né? É muito complicado isso aí, realmente. Eu falo que eu vivo um pouco menos essa realidade, porque, em geral, o pessoal que me procura é mais tratamento de doença imunológica, ou é enxaqueca, ou é fertilidade, ou é transtorno de neurodesenvolvimento. Então, eu vivo um pouco menos essa realidade da estética. Mas eu costumo falar o seguinte, primeiro, a ideia que é passada para as pessoas é assim, suplementação nutricional, se não fizer bem, mal não faz. Quando, na verdade, você está mexendo na química do organismo, não é? Você está mexendo na química do organismo. Então, muitas vezes, pode ser até pior até do que a ação de uma droga, quando você trabalha com uma suplementação errada. Outra coisa que eu sempre costumo colocar, a suplementação vai fazer o que você come para o lugar certo. Então, você pode tomar o suplemento que for. Se você tiver como eu brinco, uma porcaria de uma alimentação, o que eu vou direcionar aí? Tá? Então, eu vejo o pessoal muitas vezes tomar suplementos absurdos, né? Gastar uma fortuna em suplementação e ter uma porcaria de uma alimentação. E aí vai ter resultado? Não vai. E ainda dentro desse processo que a gente fala assim, né? A concorrência é outra coisa que eu falo que ou a gente brinca ou a gente chora, né? Então, eu costumo brincar. Porque uma vez um senhor pai de uma pacientezinha, mas que não subiu comigo no consultório, ele fez assim para mim, eu uso Herbalife. Eu falei, você usa Herbalife? Eu brinco que eu falo que eu nem quase não enxergava ele, porque a barriga tampava o rosto, sentado no sofá. E aí eu fiz assim, ok, tudo bem. Aí ele não ficou feliz, né? Porque eu não dei a atenção que talvez ele quisesse. Aí ele virou para mim e fez assim, nutricionista não gosta de Herbalife. Eu fiz engano seu. Eu adoro. Porque quanto mais vocês consomem, mais paciente eu tenho. Então, quanto mais o pessoal faz a dieta da lua, da sopa, do abacaxi, quanto mais toma esse monte de suplemento, mais adoece. E eu trabalho com doença. Eu trabalho com pessoas que vão porque querem sarar. E não aquelas que vão porque querem ficar com a barriga sarada, né? Elas querem sarar, elas querem se curar.
Então, efetivamente, quando elas já... quase todos que é comum hoje eu atender e falar assim, quem que me indicou para você? Ele fala, a internet. Porque eu procurei, eu fui não sei em quantos médicos, eu fui nutricionistas e eu não tive o resultado que eu queria. E aí eu comecei a assistir os seus vídeos e você me descreveu. E aí vão procurar. E eu percebo isso, quer dizer, infelizmente, as pessoas não vão, quando elas começam a se sentir mal, elas vão procurar o médico. Sempre. E aí, como você colocou, tem médicos que hoje, muitos médicos, e por isso até foi um dos motivos que eu aceitei e com muito prazer dar aula, né, no seu curso, porque eu acho que essa interação é fundamental, né? E isso para mim, eu acho que eu senti a falta de médicos para poder trabalhar em conjunto. Mas a maior parte deles não tem a resposta que eles precisam. Então, eles nunca chegam para a gente em primeiro lugar. Quando chega para mim, já passou por muitos profissionais. Então, ou vem indicado por alguém que já conhece o trabalho, ou por busca deles. Os pacientes vão muito para a internet e eles vão buscar. E da mesma maneira que eles encontram essas influenciadoras falando um monte de bobagem, muitos, e graças a Deus, uma boa parte deles, têm discernimento para conseguir entender aonde tem uma base científica, aonde a gente está falando com uma coisa que realmente tem um fundamento, ou aonde é o oba-oba e aquele negócio do toma que você vai ver. E a coisa, a gente não é bem assim, né? A gente já sabe que não é por aí. Então, eu acho que para nós, e acredito que até para vocês também, acaba não sendo uma concorrência. Talvez eles demorem mais para chegar na gente, mas é onde vai passar por uma série de coisas, e as dietas, e o que eu pego de pessoas hoje que fizeram 1000 dietas sem carboidrato, e cetogênica, e por aí, quando na verdade, hoje, quando você pensa em tirar carboidrato é a base para a energia para o sistema nervoso. Carboidrato é a base para poupar proteína, para ser usada para formar uma célula de defesa, entre outros fatores. E o pessoal fala do low carb, que na verdade faz o zero carb, e eu falo que na verdade eu deveria ter o safe carb, né? Então eu deveria consumir um carboidrato seguro, que não inflama, na quantidade certa, no momento certo. Porque aí eu vou dar o conjunto dos reagentes que vão executar funções no organismo, né? Hoje, doutora Denise, já estamos nos aproximando dos últimos minutos da nossa agradabilíssima conversa, mas só para finalizar esse raciocínio em cima das dietas, uma das coisas que está mais vigorando aí é a dieta do jejum intermitente. Como é que é o impacto disso aí dentro do corpo humano? Isso é saudável? Existem benefícios? Ou ela também pode ter malefícios que estão sendo escondidos por ela estar na moda e ainda não deu tempo das pessoas analisarem o day after, né? Qual é a sua opinião a respeito? Eu continuo acreditando na individualidade, né? Então em cada situação que a gente teria que pensar. Existe um processo que, se as pessoas comessem na hora certa e dormissem na hora certa, elas iriam fazer naturalmente um jejum de 12 horas. Então, se eu vou jantar entre 6 e 8 da noite, vou dormir lá pelas 10, 10 e meia, naturalmente eu vou depois tomar o café da manhã, próximo de 8 horas, você tem um período natural desse jejum, né, que deveria ser aí em média de 12 horas. Então, isso é um processo que é saudável, porque você tem uma produção de hormônios que vão regular esse metabolismo durante o sono, e é a partir do momento que você acorda que você começa a desestabilizar se você não tiver energia, né, para o sistema nervoso central, porque se já existe um aumento natural do cortisol de manhã, se você entra em hipoglicemia, você aumenta esse processo. E o pior, usa proteína para dar energia e não a gordura. Então, outra coisa é que jejuns prolongados, eles aumentam o cortisol. E isso faz alterar o muco protetor do estômago e do intestino, alterando o muco protetor, altera a microbiota, né? Altera a permeabilidade do intestino, e esse jejum prolongado, ele faz mais uma vez que a gente use na maior quantidade, mais o aminoácido neoglicogênese para dar energia, deixando de cumprir, porque a gente não tem reserva de aminoácido no organismo, nós temos pool.
E nesse pulso, se eu tiver que desviar para manter o cérebro vivo, eu vou deixar de formar melhor o neurotransmissor, o hormônio, a enzima, a célula de defesa, além da parte estrutural. Mas isso só se reflete a médio e longo prazo, e não a curto prazo. Então, a partir daí, muitas vezes as pessoas nesse período, se elas estão focando num emagrecimento, se elas estão focando num colesterol, num triglicérides, ou até numa glicemia, eles podem até ter um resultado. Mas se pensar no sistema imunológico e principalmente neurológico lá na frente, é aí que a gente vai começar a ter os maiores comprometimentos, né? Então, sim, não sou a favor do jejum intermitente, principalmente dessa maneira como isso está sendo colocado, sem critério, sem uma análise individualizada, né? E não sou a favor de dietas que você entre em processos restritivos. Eu não acredito que o organismo funcione por momentos, ele funciona por processo. Então, trabalhar num processo que te faça funcionar melhor é o que vai dar realmente sustentação para uma formação e para uma manutenção de todas as células, né, hormônios, enzimas. Então, eu sempre acreditei e trabalho por isso, né, por essa alimentação do tempo da vovó, vamos falar assim, né, mais ou menos por aí. Perfeito, doutora. É um papo agradabilíssimo e quando as coisas são agradáveis, a percepção subjetiva do tempo acelera, né? Fala que as coisas muito boas duram pouco, mas não é, porque é tão bom a gente estar conversando com pessoas inteligentes como a senhora, que tem um trabalho belíssimo, que propõe a integração do conhecimento, que tenta trazer para dentro do mesmo universo o médico, o nutricionista, o educador físico, o profissional da saúde, para que todos entendamos que estamos remando na mesma direção, que a gente possa arrefecer, né, essas polarizações desnecessárias e incabíveis que existem em muitos redutos da medicina, essa cartelização promovida pela indústria da doença. Eu quero deixar aqui, doutora Denise, em primeiro lugar, o meu mais profundo agradecimento pelo seu precioso tempo, por essa aula, esse show, né? Conversar com a senhora não é só uma aula, é um show, é um momento de aprendizado profundo, um momento em que a gente pode refletir que a saúde está muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Ela está tão perto que muitas vezes a gente não consegue enxergar, porque fica olhando para fora, quando na realidade nós deveríamos lançar um olhar para dentro, como a senhora magistralmente aí nos explicou. Quero lhe deixar aqui os últimos 4 minutos para que a senhora deixe as suas últimas observações, principalmente agora, né? Onde as pessoas estão confinadas, estão estressadas, estão se alimentando mal e muitos estão pedindo comida pelo fast food, fazendo fila no McDonald's. Deixe a sua mensagem. Como nós poderemos utilizar esse momento para nos reeducarmos para a nutrição? Eu falo que a gente está se reinventando, né? Então, é um momento que a gente tem mais chance de poder usar esse momento também para que a gente se reinvente também dentro dessa linha. Principalmente porque a gente está num momento onde as pessoas não estão tendo lá os happy hours, né? Que é frequente, nem as festas, nem os restaurantes ou os lugares que vai e que tem muita tentação. Então, a gente pode trazer para dentro da casa da gente, né, comida de verdade, fazer experimentos, e a gente vai ver que a natureza é boazinha, ela dá muita coisa para a gente, é a gente que limita, né? Então, vamos ampliar o que pode comer, vamos fazer novas experiências, e a gente vai ver que esse alimento, que essa comida de verdade, ela pode dar tanto prazer quanto esses alimentos, né, que a gente tem, que já sabe que tem substâncias que, inclusive, são viciantes, né? Então, se reinventar, experimentar, trazer, né, isso para a vida da gente, voltar. O pessoal fala que tem muita gente descobrindo um novo cômodo da casa, que é a cozinha, né? Então, um pouco por aí, trazer isso para a vida e ver que a gente pode associar prazer de comer, né, com uma alimentação que pode dar uma melhor qualidade de vida e um organismo funcionante, né? Ou seja, recuperar aí essa função. Então, vamos aproveitar esse tempo também a nosso favor, né? E não só aí com... Nós estamos com dificuldade de justificar as falhas, porque sempre você escuta a mesma coisa. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Agora não tem essa desculpa que não tem tempo. Então, eu acho que é o momento de nós procurarmos assimilar todas as lições e todo o legado que essa crise e esse momento podem nos deixar,
sou um otimista crônico e incurável. Eu sempre consigo fazer a leitura de que problemas e crises são momentos que nós temos para nos aperfeiçoarmos enquanto seres humanos, sairmos de tudo isso aí melhores, mais sábios, capazes de começar a enxergar as coisas num patamar mais abrangente. E eu quero, doutora Denise, do fundo do meu coração, em meu nome, em nome do Grupo Longevidade Saudável, todas essas pessoas que estão nos escutando, falar para a senhora quantas perguntas vieram para cá. Foram tantas que eu não vou nem declinar aqui, para não ser injusto, perguntas muito interessantes, mas que acabou que a gente discorreu sobre várias coisas que já estavam sendo perguntadas aqui e eu acabei me eximindo de fazer essas perguntas. Então, quero lhe agradecer mais uma vez, que a senhora fique com Deus, esteja sempre sob a sua luz, sob a sua iluminação, sob a sua inspiração e que a senhora continue sendo essa belíssima profissional que tanto nos orgulha e tanto nos faz aprender e entender que a integração e o olhar para as coisas da natureza que vão construir um caminho mais sólido para a nossa saúde. Muitíssimo obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tudo de bom. Eu é que agradeço, viu? Muito obrigada pela oportunidade de estar conversando aqui. Muito obrigada. Lembrando aqui, tempo, parabéns pelo Dia das Mães, viu? E a todas as mulheres que estão aqui também nos assistindo, um beijo enorme. Muito obrigada. Para a Poliana também e para todas as mães aí da família, tá bom? Tudo de bom. Grande abraço. Obrigada. Igualmente. Obrigada.